Agora, no mês de maio, nós estamos com uma série de mensagens, vocês têm acompanhado, a respeito da família. Famílias por um propósito, a glória de Deus. Na realidade, todos nós, como indivíduos, devemos atender a esse chamado, a esse propósito. Levarmos uma vida, de termos uma vida para a glória de Deus. Não podemos desejar ou não podemos aceitar um padrão de vida abaixo disso. Um padrão que não tributa glória a Deus. Uma mente que não tributa glória a Deus. Atitudes que não tributem glória a Deus. Uma espiritualidade que não tribute glória a Deus. Nós, como cristãos, devemos, em todo tempo, pensar nisso. Agir por isto. Viver por isso. Para a glória do Deus Altíssimo. É muito estranho ver cristãos. É muito estranho ver pessoas se dizendo crentes e achando isso algo errado. Achando que ter um padrão de vida santa que glorifique o nome do Senhor é algo que não cabe para a sua vida. É algo que não serve para si. É estranho ver cristãos conduzindo relacionamentos, e agora trazendo para esse particular da família, conduzindo relacionamentos que não compactuem ou que não sigam esse trilho da glória do Deus Altíssimo. Famílias que passam distante da glória do Deus Altíssimo. Homens, mulheres, tanto casados como solteiros, jovens, moças, moços, crianças, que não tenham essa preocupação de tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor, o nosso Deus. Eu posso dizer com plena convicção, sem querer colocar palavras na boca do Senhor, longe de mim isto, mas pelo conhecimento bíblico, pelo aquilo que a palavra nos ensina, o Senhor não aceita nada menos do que isso. Vidas que tributem glória ao santo nome dele. E é o que nós estamos aprendendo. É o que nós estamos vendo. E começando a nossa série de mensagens, nós vimos isso por meio da vida dos homens. Nós vimos que homens fortes, eles atuam, eles contribuem para famílias fortes. Semana passada, calhou bem, era Dia das Mães, né? A oportunidade não foi pensado, viu, gente? Eu não pensei a mensagem para o Dia das Mães, né? Eu abandonei essa prática. Eu não tenho feito mais isso. Eu tenho buscado pregar o que a palavra nos traz. Então eu não usei a ocasião nem o tema, mas calhou, o Senhor coordenou na sua soberania e graça todas as coisas, e semana passada nós falamos a respeito das mulheres, né? Mulheres fortes, que constituem famílias felizes. Hoje, continuando a dinâmica do nosso texto, e aí eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Tito capítulo 2. Nós estamos tirando a nossa mensagem a respeito da família, gente, tirando o que eu digo assim, nós estamos expondo o padrão familiar segundo aquilo que Paulo escreve a Tito. Então abre a tua Bíblia lá, em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. E seguindo aqui as instruções, nós vamos ver hoje, né? A nossa mensagem hoje vai ter por tema, vai ter por título, Mulheres Novas à Moda Antiga. Porque Paulo vai escrever a Tito aqui, falando do procedimento também das mulheres jovens, das mulheres novas. E como nós vimos, ele já falou aos homens, ele já falou às mulheres, as presbíteras, né, as mulheres experientes, as anciãs, as que têm mais experiência, as que têm mais idade, e ele também fala agora às mulheres novas, né, que também, por Cristo Jesus, são novas mulheres, né? Só que eu quero que você entenda, antes de eu ler o texto e nós discorrermos a respeito do que ele nos ensina, que eu estava fazendo uma leitura do texto, a gente faz as divisões aqui para fazer as mensagens, né, para ficar didaticamente melhor, para que fique algo entendível. Mas, olhando o texto, dá para entender que a intenção do apóstolo Paulo não era criar classes diferentes dentro da igreja. Tá? Então, assim, olha, os homens só fazem isso.
Mulheres só isso. Mulheres novas só aquilo e moços só isto. Então, olha, o que eu falar para as mulheres novas não serve para vocês, viu, homens? Não precisam se preocupar. O que eu falar para as mulheres mais experientes, viu, moças? Não precisem se preocupar, não é para vocês. Não é essa a ideia. Então não cria essa divisão na tua mente. Olha, hoje o pastor vai falar a mulheres novas, então, olha, hoje eu vou ouvir por respeito, mas eu não preciso aprender. Não é essa a ideia. A ideia do ensino aqui que o apóstolo Paulo traz é uma ideia de complementariedade. Ele começa falando aos homens, e ele vai falando às mulheres, ele fala às jovens, ele fala aos jovens, e cada ideia que ele vai trazendo, ele vai complementando. Viu? Olha, eu comecei aqui falando aos homens, mas o que eu digo às mulheres, completa o que eu disse aos homens. Então, homens, observem isso também. Mulheres, observem o que eu disse aos homens. E quando eu disse às moças, observem mulheres mais velhas e homens, porque essa conduta também tem que estar na vida de vocês. E aos jovens, aos moços, olha, quando eu disser a eles, isso é o desfecho de tudo aquilo que vocês já ouviram. O que foi dito aos homens, às mulheres mais velhas, às mais novas, e chega aqui. Então, isso é para todos vocês. Então não faço essa divisão, ó, isso aqui é para esse, isso aqui é para aquele, né? Tem muita ideia dentro da família, assim, ó, isso aqui é coisa de mulher, então eu não quero saber. Lógico, pôr saia é coisa de mulher, então você é homem, você não vai pôr saia. Ah, mas está na moda. Essa moda você não adere, isso é coisa feia, não faz isso para você, não fica feio, tá? Não passa batom e nem rímel também, viu, homem? Deixa só para as mulheres, tá? Não faça isso não, que fica feio, tá? Então, mas tem gente que fala assim, não, isso aqui é para mulher. Eu sou homem, eu não lavo a louça. Ai, ai, ai. Por que não? Ah, eu sou mulher, eu não posso apertar um parafuso. Então, são divisões que a gente vai criando dentro de uma ideia, dentro de uma coisa que acaba criando divisões. E que não é legal. Essa não é a ideia de Paulo. Paulo vai falando a determinados grupos, ele cita esses determinados grupos, é importante isso, mas o ensino total serve para todos. Fazemos as divisões de maneira a termos uma didática. Você aprenda. Que tenha uma divisão lógica. Porém, não que isso não serve para mim. Tá? Então, só aproveitando o ensejo, mulheres, depois vocês podem comprar uma lembrança para mim, mas homens podem lavar a louça também, tá bom? Não faz mal a vocês, hidrata as mãos, é um hidratante natural poderoso, né? Você vai lá, molha bem as mãos, não tem hidratante melhor que a água, né? Você hidrata lá, pronto, ajuda bastante, tá bom? Vamos lá então para Tito, para os homens não ficarem tão bravos comigo assim, né? Vamos lá para o que Tito nos diz. Se você não tem texto, você lê aqui comigo, mas se você tem, acompanhe aí na tua palavra, porque ele diz assim, olha, os versos 4 e 5. Ele vem falando, né? Falou aos homens, aí fala às mulheres, e depois que ele termina a instrução das mulheres, ele fala assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Eu vou ler o texto novamente, mas eu vou pegar do verso 1. Aí eu vou até o verso 5. Diz assim, olha, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Paulo está falando a Tito. E ele diz assim, olha, o que convém? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Lembra que a gente estudou sobre isso? Respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente. Então ele está fazendo complementando. Está indo, olha, além daquilo, que sejam também sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, e como mestras, professoras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Além de tudo isso, também amarem os maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Está vendo a linha? E é isso que nós vamos ver nessa noite. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, pelo teu cuidado maravilhoso que o Senhor traz sobre cada um de nós. Também, Pai,
eu peço nessa noite, unge os meus lábios, minha mente e o meu coração, para que eu possa trazer uma palavra, Senhor, transformadora à vida do teu povo, mas que eu não fale de mim, que eu exponha, Pai, o poder, a autoridade, o ensino das Sagradas Escrituras. E também, ó Pai, unja os ouvidos e corações dos meus irmãos e irmãs, para que eles atentamente, diligentemente, estejam dispostos a aprender, a assimilar e a aplicar em suas vidas esse ensino. E que todos nós, ó Pai, possamos viver pelo padrão das Sagradas Escrituras, das sãs doutrinas, e também, ó Pai, o padrão da graça divina sobre nós. Pedimos isso no nome santo, poderoso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Então, depois de Paulo falar aos anciãos, depois de Paulo falar às mulheres mais experientes, ele chega às jovens recém-casadas. Você precisa entender, em primeiro lugar, que no contexto que nós estamos trabalhando, da igreja primitiva, uma sociedade oriental, tempos mais antigos, era incomum mulheres não serem casadas, tá certo? Não pense que a Bíblia aqui ela é discriminatória. Então, se eu não for casado eu não posso ser cristã. Se eu não for casado eu não posso ser cristão. Não é isso. Você tem que entender que no contexto social e no contexto histórico, era comum moças jovens serem casadas. Era honroso, era respeitável. Era assim que procedia-se antigamente. Não que isso tenha se perdido, não que isso seja ruim. Estão pregando que casar é ruim, não é ruim. Tá? Ruim é o pecado. E o pecado permeia o casamento e torna o casamento ruim. O casamento não é ruim, tá certo? O que é ruim é o pecado. Então, nós precisamos ter noção disso. Então, Paulo fala aos homens, fala às mulheres, agora chega às recém-casadas. Ele vem agora às novas gerações. E tendo nesse particular as mulheres jovens, as moças, do termo grego neos, jovem, recém-nascidos, chegados ao mundo, pessoas que ainda estão em formação, que têm pouco tempo de vida, não porque está acabando a vida, mas porque ainda viveu muito pouco, né? E por conseguinte tem também pouca experiência. E é importante a gente observar, no início dessa nossa abordagem aqui, que essas moças, mulheres novas, para tornar-se novas mulheres, e vocês vão ouvir muito desse termo hoje, novas mulheres, é diferente de mulheres novas. Novas mulheres são nascidas de novo em Cristo Jesus, nascidas do Espírito, da água e do Espírito, né? Então, para que elas se tornem novas mulheres, elas precisavam seguir o caminho das mulheres fortes que nós vimos na mensagem anterior. Tanto porque eram essas mulheres que nós vimos na mensagem anterior, elas eram chamadas mestras do bem. Elas eram as professoras do bem. E essas novas mulheres, essas moças, elas precisavam parar para ouvir, para assimilar e para aprender o que aquelas mulheres tinham a lhes ensinar, a lhes dizer. E para isso, o que era preciso? E é algo que é necessário para cada um de nós. O que era preciso para aquelas mulheres novas, para aquelas neós, aquelas jovens? O que era necessário para elas aprenderem? Uma característica que precisa existir é um coração maleável, pastoreável. Um coração disposto a obedecer. Um coração que não está apegado à rebeldia. Um coração disposto a ser ensinado. Nós vivemos um tempo de muita arrogância. As pessoas têm acesso a muitas informações. Hoje nós temos uma geração extremamente informada. Não quer dizer que eles são inteligentes. Inteligência é algo muito diferente. A inteligência ela é formada por muitos aspectos, inclusive domínio emocional. Nós temos jovens cheios de informação. Eles conhecem muitas coisas desse mundo, mas eles não têm domínio sobre suas emoções. Então as informações acabam sendo para eles o quê? Algo prejudicial. É diferente. Temos jovens muito bem informados, mas com zero de sabedoria, que também é diferente de inteligência. Tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para aplicar, para transformar aquilo em algo bom. E essas mulheres novas aqui, para aprenderem,
Elas deveriam se assentar diante das mestras do bem. Para que elas pudessem aprender, elas tinham que ter um coração maleável, pastoreável. Algo que tem que existir no coração dos homens, dos jovens, dos mais velhos, das mulheres mais velhas também. Porque para elas ensinarem, elas também deveriam ser ensináveis. Os homens também. Então, essa é uma característica. E elas, então, precisavam ter esse coração pastoreável para encontrarem o sucesso tão desejado e necessário em tempos de vida difícil, em tempos de uma sociedade corrompida. E era no rastro das mais vividas que as mulheres novas seriam felizes nos seus relacionamentos e em suas carreiras. E para isso era necessário que elas estivessem dispostas a aprender algumas coisas. E se nós queremos também ter esse sucesso, essa alegria, essa felicidade, nós também precisamos estar dispostos a aprender. Aprender algumas verdades que estão contidas nesse texto. E diferentemente da semana passada, onde eu fui econômico na divisão da mensagem, semana passada eu preguei só 2 pontos. E não foi porque acabou o tempo nem nada. O texto só dava 2 divisões. Então eu fiz 2 divisões da mensagem. Hoje não. Hoje nós temos uma mensagem com divisões fartas. Nós temos 6 verdades que o texto nos mostra, para que nós possamos alcançar esse sucesso. Para que as mulheres novas sejam novas mulheres. E mantenham princípios aprendidos e sejam novas mulheres à moda antiga. Não assuste com esse termo também, viu, gente? Eu coloquei propositalmente isso, mulheres novas à moda antiga, porque são mulheres novas em princípios eternos, em princípios que não nasceram hoje. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas desprezam o que é mais velho. Eu gosto muito do termo que Jeremias fala, quando ele vai falando ao coração do povo, e Jeremias vai instruindo o povo a respeito dos preceitos de Deus, ele fala assim: e não removam do vosso meio os marcos antigos. Não removam os princípios e valores que um dia vocês receberam, porque isso tem sustentado a vida de vocês. Então, são 6 lições para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E o que é legal nesse texto é que Paulo fala assim, olha, depois que ele passa todas as verdades, todas as instruções, ele fala assim, olha, no final do verso 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aprender isso que nós vamos aprender hoje ajuda a manter a glória do Senhor, nosso Deus, e a não difamar o seu evangelho, a não dar mau testemunho, a exceder em muito a justiça dos escribas e também dos fariseus. E que verdades são estas que nós precisamos aprender? A primeira delas, a primeira verdade, é que priorizar a família tributa a glória a Deus. Nós, como cristãos, precisamos priorizar a família. E aqui as moças novas, as mulheres novas, segundo a vontade de Deus, a instrução era, instrua as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Amem ao seu marido e aos seus filhos. Ou seja, priorize a sua família. Paulo deu várias instruções para o marido amar a esposa, da forma que Cristo ama a igreja. Lá em 1 João nós vamos ver sobre isso. Em Efésios também nós vamos ver sobre isso. Colossenses também. E em todas as ocasiões, a palavra grega aqui para amor é ágape. O amor incondicional, sacrificial. Porém, quando a Bíblia fala que a mulher deve amar o marido e os filhos, ele usa aqui um outro termo para o amor. Ele usa filéu. Quando a gente vê amor na Bíblia, gente, há vários termos gregos para definir amor. Um deles é filéu, e é esse o termo usado aqui. Ou seja, indica que as mulheres jovens devem ser amorosas com o marido e com os filhos, respectivamente. As jovens recém-casadas não devem negligenciar o marido e os filhos por nenhuma razão. Então, a mulher deve dar atenção à sua família. Eu sei que nem todas aqui são casadas. Eu sei que nem todas aqui contraíram matrimônio. Porém, não tenham na mente que isso é ruim.
Não queiram afastar isso da vida de vocês, a não ser que o Senhor assim o determinou para vocês. A não ser que o Senhor diga, olha, você não vai casar, você vai manter uma vida de solteiro, aí é outra coisa. Mas nós devemos pensar com a mente da família, com a mente familiar voltada para a família. E as jovens recém-casadas, essas mulheres novas, era importante que elas aprendessem, que elas fossem instruídas a amarem os seus filhos, a amarem o seu marido, de maneira cristã, de maneira profunda, de maneira que esse amor mostrasse glória ao Deus Altíssimo. Albert Barnes diz que toda a felicidade conjugal está baseada no amor mútuo. Nenhuma riqueza ou luxo, nenhuma habitação esplendorosa ou conforto, nenhuma posição social ou prazer especial pode ser compensação pela falta de amor no casamento. Há um tempo atrás, eu não sei quem fez essa campanha, mas tinha um adesivo que era colocado nos carros e eu achava muito interessante. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar. Então, cada um de nós devemos ter essa ideia de que a família é prioridade para nós. De que nós devemos cuidar da nossa casa. De que nós devemos dar atenção ao nosso casamento. Inclusive, gente, preste atenção aqui em mim, nos preceitos de 1 Coríntios 7. O que diz 1 Coríntios 7? Devocional para a tua semana. Vai lá, vai ler. Você vai ver. O homem não é dono do seu próprio corpo, nem a mulher dona do seu próprio corpo. Quando o homem nega-se a si mesmo a sua esposa, ou quando a mulher nega-se a si mesma a sua esposa, está caindo em grave pecado. Então, é priorizar a família, priorizar os filhos, dar atenção aos filhos. Nós falamos agora há pouco, aqui na introdução, sobre inteligência. Muita dessa inteligência emocional é aprendida dentro de casa. Hoje nós temos vivido uma época de pessoas desestabilizadas. Hoje as pessoas são instáveis, extremamente instáveis, desequilibrados emocionalmente, muito porque não têm recebido em casa uma atenção e uma carga emocional abençoadora, transformadora. As mães têm deixado os seus filhos à própria sorte, os pais têm deixado os seus filhos à própria sorte. Esses dias nós presenciamos uma imagem assim que para mim foi estarrecedora. Uma mãe com uma criança, gente, recém-nascida, a criança não tinha mais do que 40, 50 dias. A mãe deixando a criança na escola. Pastor, mas precisa trabalhar, não tem licença, não tem... Ou nós estamos cada vez mais terceirizando os filhos que o Senhor tem nos dado a outras pessoas. Ou nós estamos colocando no mundo e falando, não, outro cria, eu não quero criar. Eu não quero educar. Exigimos que a escola eduque. Escola não é lugar para educar criança. Tira essa ideia da tua mente. Escola é para escolarizar, é para ensinar sobre ciência, é para ensinar sobre o conhecimento das coisas que o mundo precisa aí como um profissional e tudo mais. Mas educação se aprende no lar. Aprende em casa. Boas maneiras, bons costumes. Isso se aprende em casa. Hoje nós estávamos conversando na hora do almoço, eu estava me lembrando como era ir à igreja com a minha mãe. Que a minha mãe não assista esse vídeo agora. Minha mãe tinha unhas grandes, eu me lembro. Todo sábado minha mãe fazia unha. Ela passava um esmalte rosa, achava muito bonito. Mas nós íamos para o culto e ela falava assim, sentadinho do meu lado. E às vezes eu ia me mexer e eu sentia a unha da minha mãe entrando por baixo da minha costela. E ela torcia. Eu já falei aqui, eu nunca fui para a igreja de bermudinha, camiseta dos Vingadores, né? Tênis, eu ia sempre de botinha ortopé, short com suspensório, prega, camisa de botão por dentro, né? Meia até o joelho. Eu achava horrível. Né? Eu achava horroroso. Mas era minha mãe gostava, né? E a minha mãe falava assim, quieto, quieto. Eu não me lembro
Eu não me lembro de peripécias na igreja. Eu não me lembro nada disso. Eu me lembro somente assim, eu sentado do lado da minha mãe, olhando de baixo para cima, e só o canto da boca dela dizendo, quieto. Não corria no pátio, essas coisas nada. Então, isso era uma educação que minha mãe me dava. Eu tinha um apreço grande por poça d'água. Então eu ia desse jeito que eu falei para vocês, para a escola também. Short de prega, camisa branca, tudo. E quando chovia era minha alegria. Eu escapava da mão da minha mãe e pulava na poça d'água. Chegava em casa parecendo um leitão do Rock, né? Sabe o que minha mãe fazia? Não era o outro que me educava. Eu recebia educação em casa. Então, gente, isso é um cuidado que nós devemos ter. Hoje a esposa não sabe a roupa que o marido tem, se o marido tem roupa limpa, se não tem, né? Não cuida do marido, não sabe o que acontece. Isso não pode acontecer. Nós somos, como cristãos, chamados a priorizar a família. Quando esse amor reina, até mesmo o casebre mais humilde pode ser o palco da felicidade mais sublime. O que faz uma família feliz não é ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Esqueça essa ideia. O que faz uma família feliz é amor mútuo, é cuidado um do outro, é atenção um do outro, é olhar no olho um do outro, é mostrar amor e respeito um pelo outro. O teu filho não precisa de um pote de Nutella para ser feliz. Ele precisa do teu amor e do teu cuidado. E se ele tiver isso, até um ovo frito vai fazer ele feliz. Na reunião do presbitério ontem fez. Os pastores comeram ovo frito até falar chega. Saíram daqui todos faceiros. Então, é priorizar a família. E isso era uma instrução que as mulheres precisavam receber. Então, mulheres, homens, priorizem a família de vocês. Dê atenção. Gaste mais tempo dentro da sua casa, com conversa, dando atenção ao seu marido, dando atenção à sua esposa. Às vezes o marido tem mais amizade fora de casa do que dentro de casa. O tentador está à porta, ele está chamando, ele está querendo derrubar. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ajudando a escancarar a porta. Às vezes a mulher tem mais amizade fora de casa do que dentro de casa. E dentro de casa, o marido não sabe reconhecer, só sabe criticar, falar mal, só sabe meter a boca. O diabo está à porta. Então, priorizar a família, tributa a glória a Deus. Porque o padrão de uma família amorosa mostra o amor que recebemos de Cristo. Esse amor é expresso na nossa relação familiar. Os de fora olham e falam assim, tem alguma coisa diferente. O que é? É a presença de Cristo nesse lar. Eles não fazem isso porque eles são bonzinhos, porque, olha, eles receberam, porque eles são nascidos de novo. É o amor de Cristo imperando na vida deles. Essa era uma primeira lição. Uma segunda lição que Paulo passa, deve estar aí presente, domínio próprio, tributa glória a Deus. E as mulheres mais velhas eram orientadas a instruírem as mais novas a serem sensatas. Não é isso que está no teu texto? No meu está isso, né? Instruam elas no verso 4, tá? Instruam a amarem aos maridos e aos seus filhos. E no verso 5, começa dizendo a serem sensatas. A palavra grego, sofron, descreve uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole. Então, sensatez é a tradução de sofron, que é autocontrole, domínio próprio. É a pessoa que domina suas paixões em vez de ser dominada por elas. É a pessoa que está com o leme da vida em suas mãos e não alguém desgovernado nos mares revoltos da vida. É aquela pessoa que tem a mente e o coração dominados pela sã doutrina e pelos princípios elementares do Evangelho de Cristo, como o amor a Deus, o amor ao próximo, a sujeição total a Deus. Então, quando Paulo diz isso aqui às mulheres novas, o que ele está dizendo? A juventude, a pouca experiência, não pode ser desculpa para o descontrole. Ah, ele fez porque é muito novo. E é isso que a gente vê hoje. Ah, ele fez porque, tadinha, ele é muito menina, ela é muito menina. Não, é muito mimado, sem educação. É muito descontrolado. Eu não estou dizendo de criancinhas não, gente. Eu estou dizendo de jovens e jovens adultos. Descontrolados.
que não sabem dominar as suas emoções, que não têm domínio próprio, que não têm sensatez, mesmo enfrentando uma impetuosidade natural, porque é do jovem ser impetuoso, né? É do jovem ter esse ímpeto, esse desejo de avançar. Mas mulheres cristãs nascidas de novo pela água e pelo Espírito, como diz João 3,5, não se deixam dominar pelo mal e lutam para não praticarem o mal. Lutam contra o pecado. Buscam cada dia mais uma mente sã. Enchem a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, com oração. Buscam o fervor do Espírito para suas vidas. A juventude não é, nunca foi, nunca será desculpa para a falta de controle e de sensatez. Juventude não é, nunca foi, nunca será justificativa para mau comportamento, para se vestir mal, para se portar mal, para falar mal. Não, não é. Porque o Espírito Santo, ele domina sobre o coração de homens e mulheres, jovens e crianças. O Espírito Santo, ele domina, e quando ele domina, essas desculpas caem por terra. E Paulo diz, olha, instrua, Tito, essas mulheres mais velhas, e fala para elas ensinarem as mais novas sobre sensatez. Mulheres novas devem ser sensatas. Essa atitude de autocontrole tributa ao Senhor que nos doou essa capacidade, toda a glória e todo o louvor. O Senhor nos deu capacidade de termos esse domínio. O Senhor nos deu capacidade de termos sensatez. É inadmissível esse descontrole na vida de pessoas que se dizem cristãs. Qual o descontrole? Descontrole emocional, o descontrole do caráter, o descontrole das atitudes, das ações e reações. Então, nós que somos nascidos de novo, somos chamados a tributarmos glória a Deus. Então, ouça isso daí. Domínio próprio tributa glória ao Deus Altíssimo. Instrua as mulheres a serem sensatas. Viu, moças? Vocês devem buscar no Senhor sensatez. Vocês devem ser sensatas na atitude de vocês. Pastor, mas ele gritou comigo, ele brigou comigo. Não importa o que façam. O que importa é o que você faz com o que fazem com você. Se você é dominada pelo Espírito Santo, podem gritar, podem fazer o que... Você não vai perder o teu domínio. Você não vai perder o teu controle. Você não vai se deixar levar pela situação. Então, observem isto. Mulheres novas da moda antiga são mulheres que agem de maneira sensata. E isso tributa glória ao Deus Altíssimo. Uma terceira lição. Eu falei que tem mais, viu, gente? É essa, fidelidade conjugal, tributa glória a Deus. E Paulo continua dizendo o seguinte, Tito, fala para que as mais velhas instruam as mais novas a serem honestas. E às vezes a gente lê essa tradução aqui, que vem do grego agnos, né? E acha que essa honestidade aqui é em relação a dinheiro, a pagamento e coisa e tal. Não, essa pureza aqui... Ela pode ser chamada de honestidade porque é uma pureza, agnos descreve aqui a pureza moral no matrimônio. Então a honestidade é uma honestidade voltada ao relacionamento com o seu marido. Mulheres cristãs devem ser honestas naquilo que sentem em relação aos seus maridos. E devem trabalhar isso dentro de seus corações. Da mesma maneira que os homens devem ser honestos em relação àquilo que sentem com as suas esposas, os noivos com as noivas com os noivos, os namorados, pais com filhos e assim por diante. As mulheres cristãs deveriam e devem ser puras de mente e de coração. Elas deveriam fechar as janelas da tentação e do desejo proibido. Deveriam fugir de toda e qualquer circunstância perigosa. Elas devem ser honestas naquilo que sentem. Isso, a gente aprendeu culturalmente a tratar de adultério somente em relação ao homem. Mas eu tenho observado e tenho lido alguns estudos, gente, e são estudos precisos, são honestos, que trazem
Um dado que é alarmante. Hoje o adultério, ele acontece tanto no meio de homens quanto de mulheres. E o percentual, a proporção é igual. Sendo que em alguns lugares, inclusive as mulheres têm caído mais em adultério do que os homens. O que não justifica os homens caírem em adultério. Mas isso tem sido algo terrível. E cresce espantosamente na nossa cultura ocidental a cultura da infidelidade. As pessoas se acostumaram a serem infiéis nos seus relacionamentos. Muitos cônjuges dos dias de hoje abrem todas as cortinas da alma para nelas entrar o clarão dos desejos ilícitos, da lascívia, da maldade. Abastece a mente com coisas impuras. Navegam nas águas turvas dos sites pornográficos, perniciosos. Entabulam longas conversas virtuais com estranhos, enquanto não consegue trocar uma palavra com o cônjuge que está ao lado. Mas ele não conversa, ela não conversa. Essa sempre é a desculpa. É engraçado que a gente consegue conversar longos tempos com a gente, vírgula, tá? Consegue conversar longos tempos com pessoas estranhas, mas não consegue conversar com a família. E algo que nós temos aprendido, e eu tenho usado isso em aconselhamento, eu tenho dito isso. Nós precisamos nutrir a amizade dentro do nosso lar. Isso é uma preocupação que eu tenho dentro da minha casa. Em saber o que a minha esposa sente. Em saber o que os meus filhos sentem. Há pais que não sabem o que os filhos creem, no que os filhos creem. Não sabem qual é a fé dos filhos. Não sabe qual é a fé da esposa. Não sabe. Acha que a esposa acredita em determinadas coisas, quando ele vai ver, ela não acredita em coisa nenhuma. Uma vez nós tivemos um caso assim. Nós estávamos conversando com um casal. E aí o marido todo, né? Campeão da fé. Não, porque minha esposa me falou, eu não acredito nisso aí, não. O cara passou vergonha. Não sabe o que a esposa crê, não sabe o que está no coração da esposa. A esposa não sabe o que está no coração do marido. Mas vai nutrindo pensamentos, vai nutrindo atitudes perniciosas, vai enchendo a mente de malícias e desejos que não estão conforme a vontade de Deus. Muitos casamentos têm fracassado porque têm tentado viver uma dinâmica de pornografia. Aquilo que está lá, gente, é irreal. Aquilo que acontece lá é irreal e é nojento. Não é aquilo que Deus planejou. Aquilo que eu estou falando é o que está lá na pornografia. E tem gente que tem trazido isso para dentro do relacionamento e fala assim, vamos apimentar a relação. Põe tanta pimenta que depois não consegue nem usufruir. Queima a língua, né? É verdade. Esses dias eu vi na televisão. Não foi na televisão, não. Foi num site maravilhoso. Olha o nome do site. O Fuxico Gospel. Sangue de Jesus tem poder, né? O Fuxico Gospel. Misericórdia. Esse mundo evangélico é louco, gente. É louco. E estava lá. Feira cristã de produtos sexuais. Fetiche Gospel. Estava lá. E sabe o que é o pior? Que teve uma feira de cunho secular, do mesmo estilo, teve metade de adeptos. A gospel deu mais rentabilidade. Viu só? Os gospels, né? Estão aí consumindo mais. E aí estão trazendo o quê? Estão trazendo toda sorte de imundície para dentro do casamento. Estão trazendo todo tipo de podridão, lascívia, devassidão. O que causa náusea. Não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus para nós é um padrão de santidade, é um padrão de fidelidade. Aquilo que é da esposa, ela só pode entregar ao seu marido. Aquilo que o marido tem, ele só pode entregar à sua esposa. Nenhuma outra pessoa é digna disto. E você tem que entregar na tua totalidade. De maneira que o nome do Senhor seja glorificado com isso também. E aqui está falando as moças, mas aos homens cabe a mesma coisa.
Fidelidade conjugal. A gente acha que infidelidade é só ir deitar na cama de outra ou de outra. Não. Quando eu começo a nutrir pensamentos que não são direcionados à minha esposa, dentro da minha mente, isso já é um adultério. Então, eu tenho que direcionar os meus sentimentos, eu tenho que direcionar a ela. E somente a ela. Uma vez uma pessoa veio me pedir aconselhamento. E ela começou a me pedir, eu falei, olha, o que você precisa não é do pastor, você está querendo algo de um homem. E o que você está querendo eu só posso dar à minha esposa. Porque isso pertence a ela. E eu já disse isso para vocês e volto a repetir. Não é porque eu sou fiel a ela. A minha fidelidade é ao Senhor. E como eu sou fiel a Deus e eu não quero adulterar contra o meu Deus, a quem eu jurei, isso vem sobre a vida dela. O amor que vem sobre a vida dela é um amor que eu direciono ao Senhor. Que a todas as coisas equaliza, que a todas as coisas transforma em coisas grandiosas demais. E vem sobre a vida dela. Quando eu permito o adultério, eu estou adulterando contra Deus. Tem faltado temor nos corações. Temor ao Deus Altíssimo. Então, a fidelidade no lar tributa a glória a Deus. A mulher nova, que é nova mulher em Cristo, mantém-se fiel ao Senhor e com isso alcança e destina a fidelidade ao esposo, de maneira que o nome do Senhor é com isso honrado. Obedecendo ao que diz as Sagradas Escrituras, Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará com toda a sua justiça e com todo o seu poder. Nunca me deitei na cama de outro. Mas vai lá assistir o filme dos Vingadores e ver o Thor sem camisa. Ai, se meu marido fosse assim. Ai, se meu marido fosse desse jeito. Nunca será, né? Nunca será. Não desanima não, Simone. Nunca será. Então, fica fantasiando coisa. Ai, se a minha mulher fizesse tal coisa. Tem coisa que vai aparecer em site pornográfico, se a mulher fizer, ela quebra a espinha, nunca mais volta a andar. Então, mantenha a tua mente sã no Senhor. O teu casamento são no Senhor. Porque isso é imundo diante dele. Toda essa lascívia, toda essa maldade, isso é imundo. Se deleite naquilo que o Senhor te deu. Você será um homem e uma mulher feliz, tributando a ele toda a glória e toda a honra. Continuando aqui, cuidar da família tributa a glória a Deus. Né? Além de priorizar, Paulo fala, instruam estas jovens a serem boas donas de casa. Pastor, estava indo bem até aqui, mas agora chegou esse negócio de dona de casa. Ai, pastor. Ai. Esse negócio de fazer janta não é comigo. Ai, se você ouvisse o meu moto, você ia chorar. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a Simone. Eu falo assim, né? É particular, tá, gente? Isso. Eu falo que em casa de homem sério sempre tem janta. As mulheres torcem, falam, misericórdia, né? Mas é cuidar da casa, gente. Cuidar da casa. Hoje as casas estão muito descuidadas. Eu não estou dizendo de poeira, eu não estou dizendo de lavar o box do banheiro, eu não estou dizendo de cortar a grama, eu estou dizendo de cuidado um com o outro. Sabe? De olhar um para o outro. E quando Paulo fala a Tito aqui, instrua elas a serem boas donas de casa, ele usa um termo aqui do grego oikouros, traduzido por boas donas de casa, né? Significa literalmente, mulheres, trabalhem nas suas casas. Trabalhem em casa. Não pastor? Paulo era contra as mulheres trabalharem fora de casa? Paulo era contra as mulheres serem profissionais? Não foi isso que eu disse. Às vezes a gente quer entender uma coisa, né? A gente quer já levantar um celeuma. A Bíblia é muito machista, porque a Bíblia... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Entenda aqui comigo.
Paulo está combatendo aqui, aí você vai entender o contexto, aquele estilo de vida ocioso de algumas mulheres, que em vez de cuidarem da sua casa, ficavam batendo perna na rua, de casa em casa, sem ter o que fazer, como desocupadas, se preocupando com a vida dos outros. Paulo fala, não, cuidem da casa de vocês, cuidem da vida de vocês, e abandonem um estilo de vida fútil. Ele dá essa orientação lá em 1 Timóteo 5,13. Eu gosto muito do que John Stott diz. Ele é da opinião que não seria legítimo tomar este versículo aqui como base para estabelecer a condição das mulheres permanecerem em casa como um estereótipo para todas as mulheres, ou para proibir as esposas de terem uma vida profissional. Não é isso que o texto está dizendo. O que de fato é afirmado aqui é que a mulher que aceita a vocação do casamento e tem marido e filhos, deve amá-los e não negligenciá-los. Deve cuidar deles. A roupa do teu marido, não foi para isso que eu casei. Que problema tem com isso? Que problema tem você cuidar da roupa do teu marido? De com todo carinho você cuidar dos pertences dele. Da mesma maneira, que problema tem, marido, você sustentar e cuidar da tua esposa? Os homens têm abandonado essa ideia. Cada um com seu dinheiro, cada um com a sua vida. O diabo adora isso. O diabo adora cada um com a sua carteira e com o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque o diabo fala, faz o que você quiser. Você não deve nada para ele, você não deve nada para ela. Cada um tem a sua vida. Cada um cuida de si. Larga de ser boba. Ele vai gastar todo o teu dinheiro. Larga de ser bobo. Ela só pensa em roupas e sapatos. Esquece isso. Cada um que se vire com o seu. E aí, sabe o que acontece? 2 estranhos morando na mesma casa. Quando a Bíblia fala de uma só carne envolve também um só dinheiro, viu, gente? Pastor, eu não concordo. Rasga a tua Bíblia. Rasga. Porque é ela que está ensinando esse tipo de coisa. É uma vida só, é tudo em comum. Isso dá tão certo para o casamento. Isso é uma bênção para o casamento. Não só a questão financeira, mas em ter um só sentimento, um só caminho, uma só orientação. Então, quando Paulo fala que elas deveriam ser boas donas de casa, ele não está se opondo à mulher ter uma vida profissional, mas ao fato tão corriqueiro de que acontecia ali no texto bíblico, né, no contexto bíblico, de se tornar ociosa e ficar indo de casa em casa. Hoje o contexto para nós é outro. Há mulheres que negligenciam o marido e os filhos, negligenciam a casa e desperdiçam seu precioso tempo andando de loja em loja, comprando o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. Para ficar mostrando status para os outros. E o Facebook ajuda muito isso. O Instagram também ajuda muito isso. Fulano, se eu não tiver a misericórdia. E a gente começa a viver uma vida para agradar os outros. E esquece de agradar a Deus, esquece de agradar o próximo, que é o marido, que é a esposa. Eu tenho um caso de família, onde o marido não deu atenção ao que a mulher precisava, mas construiu uma garagem toda preparada para cuidar do carro. Um dia ela ficou, vai dormir no carro. Vai lá, casa com o carro, fica com o carro. O meu medo era de falar, é verdade, eu vou lá. Misericórdia, é complicado, né? Mas assim, pessoas preocupadas mais com o ter do que com o ser. Não cuidam das suas casas, não cuidam dos seus casamentos. Também, Paulo está aqui se opondo ao fato das mulheres terem uma ocupação fora e não a dar atenção ao que acontece dentro do seu lar, na vida e no coração dos seus maridos e filhos. Não tem problema trabalhar fora, não tem problema ser uma profissional. O problema é você não olhar para o que acontece dentro da tua casa. É você não dar atenção. Isso não é de Deus. As mulheres fortes e experientes são chamadas, então, a instruírem as mais novas a serem diligentes, cuidadosas, esmeradas no que fazem, pois o bom trabalho mostra amor e tributa glória a Deus. Mulheres cristãs novas, mais velhas, mais experientes, elas são boas profissionais, são boas donas de casa, são boas mulheres, são boas cristãs. O fato de ser cristão não atrapalha em nada isso. Pelo contrário,
Ajuda que elas exerçam de maneira honesta e correta tudo aquilo que elas fazem. Agora, uma coisa não pode atrapalhar a outra. O fato da mulher trabalhar fora de casa não pode fazer com que ela deixe de prestar atenção dentro de casa. E aí, eu vou dar um puxãozinho de orelha em vocês, maridos. Se tua esposa trabalha fora e isso ajuda a manter o bem-estar de vocês, a ter um carro melhor, uma casa melhor, uma televisão maior, você precisa ajudar a tua esposa também dentro de casa. Aí volta a história de lavar a louça. Né? Vai lá, come, deixa a louça lá na pia, vai lá e deita. Porque eu estou muito cansado. Ela também está. Tem filhos pequenos? Ajude a colocar os filhos na cama, ajude a dar banho nos filhos, a cuidar, vê lá se a unha está cortada, enquanto ela está lá fritando aquele ovo lá, você vai lá, corta a unha do filho, vê se a lição está feita. Ajuda em casa. Você viu uma coisa lá caída, varra. Aí eu tenho dor nas costas. Ela também tem. Ela também tem coluna. A coluna dela é composta da mesma forma que a tua. Então, isso não é desculpa, não. Então, ajude. Ajude. Né? Um dia, fui ajudar a Simone a limpar o quintal. Aí eu falei, não vou puxar a água aqui, não. Por quê? Eu tenho dor nas costas. Eu falei, eu também tenho. Falei, ixi, acabou aqui a história, né? Aí eu comprei um rodo com um cabo desse tamanho. Agora não tem mais desculpa. Ajuda. Ajude. Para que os dois possam ter tempo. Para que os dois, inclusive tempo um para o outro. Cuidem da casa de vocês. Crie disciplina dentro de casa, gente. O negócio de criança dormir a hora que quer não é legal, não. Crie disciplina. Coloque horário para dormir, coloque horário para acordar, horário para comer. Para que tenha uma ordem dentro de casa. Para que você possa ter tempo de conversar, para que você possa ter tempo de se esmerar. E outra coisa, pare de querer sustentar um estilo de vida para agradar a outros. Para fazer para criar inveja no coração dos outros. Às vezes a gente acaba alegando a educação dos nossos filhos a terceiro. Eu preciso trabalhar. Por quê? Porque senão eu não consigo manter o meu carro zero. Dá para andar com um carro 2, 3 anos aí, 4, 5 anos aí. Dá para andar um pouco mais a pé. Priorizar mais a casa. É que a gente cria umas coisas na cabeça, é igual a ideia, para eu casar eu tenho que ter dinheiro. Você não tem que ter dinheiro. Tem que ter coragem para trabalhar e para enfrentar a vida. É isso que precisa ter. Tem muita gente que tem dinheiro e não pode casar, porque não tem capacidade para ter uma vida de casado. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos e valores. E nesse particular aqui, quando ele fala para ser boas donas de casa, vocês entenderam. É cuidar da casa, é cuidar com diligência de tudo aquilo que o Senhor tem que colocar na mão. Por quê? Porque futilidade não é de bom tom na vida do cristão. O cristão não leva a vida fútil. O cristão é alguém comprometido, compenetrado. É alguém que cuida bem daquilo que o Senhor lhe dá nas mãos. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a bondade cristã tributa a glória a Deus. Paulo fala, instruam as jovens a serem bondosas. Ou seja, instruam elas a terem a atitude de investir o melhor da vida dela na vida dos outros. A Bíblia só chama uma pessoa de boa. Sabe quem é? Uma única pessoa na Bíblia é chamada de bom. É um tal de Barnabé, natural de Chipre. Também chamado de José das Consolações. Eu me lembro dessa musiquinha. Não sei se você já ouviu essa música, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. É antiga essa, viu, gente? Isso denuncia a idade, viu? Se você cantou aí comigo, você já é de uma outra geração, tá? Então, só Barnabé era chamado de bom. Sabe por quê? Olha só o Barnabé. Ele investiu a sua vida na vida de Saulo, depois que Saulo foi rejeitado em Jerusalém pelos discípulos. E na vida de João Marcos, ele investiu na vida de João Marcos, quando Paulo recusou aceitá-lo na caravana da segunda viagem missionária. É uma pessoa que investe na vida dos outros. Do grego, ágatos, que é uma palavra primitiva que significa de boa constituição, de boa natureza, uma pessoa útil, saudável, boa, agradável, amável, alegre. Uma pessoa que investe na vida do outro. Há esposas que não investem na vida dos maridos.
Não investem na vida dele. Investem em oração, investem em amor, em cuidado. A mulher lá de Provérbios 31, uma das marcas dela é investir na vida do marido. E ele é honrado no meio dos juízes. Há maridos que não investem na vida da esposa. Querem manter a esposa sempre apequenada. Tem medo da esposa mostrar os seus potenciais. Não faz com que o outro cresça. Eu já falei isso aqui para vocês, falando uma outra vez sobre relacionamentos. Há dois tipos de pessoas: balões e âncoras. As âncoras, elas têm o poder de afundar, levar ao submundo, a submergir, a levar lá para o mais profundo da escuridão e manterem lá presas. Mas há balões. Balões levam à altura, a conhecerem coisas novas, a promoverem o outro, a ajudar com que o outro contemple as melhores coisas da vida. Que tipo de pessoa você é? Pense no teu casamento, pense nos teus relacionamentos, na tua amizade, você como filho, você como amigo. Você é âncora ou você é balão? As pessoas são promovidas quando estão com você, as pessoas crescem, as pessoas tomam uma nova proporção abençoadora em suas vidas. Paulo fala, Tito, fala para essas novas mulheres que uma das coisas que o Senhor mais quer para elas é que elas sejam bondosas, que elas invistam na vida dos outros, principalmente do seu marido e dos seus filhos. A mulher tem essa sensibilidade, ela tem esse poder, ela tem essa maestria que o Senhor lhe dá, que através da sua vida ela consegue fazer com que o seu marido seja gigante. E saiba de uma coisa, eu já falei isso aqui, tem mulheres que não concordam. Eu já falei que nós estamos vendo uma cultura de muita sublimação feminina, né? Eu brinquei esses dias com as pessoas ficaram bravas comigo. Eu falei que o Dia das Mães está parecendo uma procissão para santas mães imaculadas, né? Olha, que se eu não fizer isso, a minha mãe vai ficar magoada. Não, o cara desobedece a mãe a vida inteira, o cara desonra a mãe a vida inteira, depois quer dar um sapato para ela e falar, ó, mãe, feliz Dia das Mães. Ela olha para ele e fala, miserável, né? Sabe por que eu disse isso? Porque foi colocado na mente das mulheres que elas sabem tudo sobre os homens. E elas acham que sabem. Mas se elas soubessem, nós não veríamos homens tão infelizes como tem hoje. Sabe o que o homem quer da sua esposa? Ah, pastor, ele quer uma noite tórrida de amor. Não. Ah, pastor, ele quer um bom prato de comida, bem quente, grande, assim, bem cheio. Né? Onde a gente estava brincando, né, Zé? A gente comeu uma coxa sobre coxa ontem lá no Jovem Presbiteriano. Uma coxa sobre coxa de boi, né? Desse tamanho, assim, de tanta carne que a gente comeu ontem. O que ele quer? Sabe o que o homem quer da sua esposa? Honra. As mulheres não têm honrado seus maridos. Elas não têm honrado. Os homens estão se sentindo sem honra. Eles têm tudo, mas muitos deles não têm o coração de suas esposas. E as esposas não honram os seus maridos com suas atitudes. Há maridos que se sentem envergonhados ao lado de suas esposas. Não porque elas se portam mal, mas porque elas não dão honra a eles. Elas elogiam até o Thor lá do filme, mas não sabem elogiar o seu marido. Não sabem cuidar do seu marido. Sabe o que os homens têm feito? Se apequenado, se escondido. Inclusive dentro da igreja. Nós estamos vendo cada dia mais igrejas abrindo o sacerdócio às mulheres. Por quê? Porque os homens têm se apequenado. Eu não quero isso para mim. Fiquei sabendo do caso de uma igreja esses dias, uma igreja irmã nossa, uma igreja presbiteriana independente, onde foi feita uma eleição para presbíteros, não apareceu um homem. Todas as candidatas mulheres. Estão se apequenando. Por quê? Porque eles não têm mais honra. Está faltando honra nos homens. Os homens hoje estão desonrados. Até na forma que são tratados aí. Como uns babacas, uns paspalhões, uns bobalhões. É aquilo que eu falei esses dias na propaganda do celular. Todo mundo sabe mexer no celular. De repente aparece um bobalhão lá.
como se o homem fosse um abestado. Muitas vezes é mesmo. Então a mulher cristã ela oferece o melhor aos da sua casa. O seu esposo é promovido por meio da sua vida. Os seus filhos são ditosos por conta do seu amor e do seu cuidado. Ela é o baluarte, ela é o galardão do seu marido. Ela ajuda o seu marido a ter honra. Por isso que lá em Provérbios 31 diz que ele é honrado no meio dos juízes. Ele é honrado no meio. Então, mulheres, aprendam isso. Que os maridos estão desesperados é por honra. Honre o seu marido. Cuide dele. Não fique criando na cabeça dele pensamentos ruins. Há mulheres que não abraçam os seus maridos, que não se achegam aos seus maridos, aí ele fica pensando, será que ela está com outro? Será que ela está pensando em outro? O que está acontecendo? Isso desonra o homem. Ele perde a coroa do seu lar. Então, esse cuidado tributa a glória a Deus. Para a gente terminar, eu falei que era muita divisão, é o texto, gente. Né? Estou igual Adão, né? O problema é do Senhor. Foi o Senhor que deu, então a culpa é dele. Né? Não, eu passei aqui do tempo mesmo. Último lugar. A submissão. O pastor falou de dona de casa, agora de submissão. Eu já preguei isso aqui quando eu falei lá em 1 Pedro. Estão lembrados? Mas a submissão tributa a glória a Deus. E aí Paulo fala, instruam as jovens a serem sujeitas ao marido, do grego upotasso. A submissão é uma palavra extremamente distorcida e desgastada atualmente. E falar de submissão causa até urticária nas mulheres. Esse negócio, pastor, não. O problema não é ruim ser submissa, viu, mulher? O ruim é o pecado. O pecado distorceu a submissão. Não é ruim ser dona de casa. O ruim é o pecado. O pecado distorceu a beleza da mulher cuidar do seu lar. O problema é o pecado. Ruim é o pecado. E quando nós nutrimos o pecado, nós estamos nutrindo algo ruim. Então, submissão aqui, gente, é uma ideia bíblica, é uma ideia cristã. E na palavra de Deus, essa submissão é sugerida para acontecer em amor. Não por conquista ou escravidão, não porque a mulher é menor do que o marido, ou menor do que o homem. Mas é porque em amor ela se sujeita, como Cristo se sujeitou à vontade de Deus, a mulher se sujeita à vontade do marido. Não porque o meu marido é melhor, ele é mais inteligente. Não é isso. A submissão é um entendimento em amor que Deus constituiu os homens como líder do lar. Não porque o homem é melhor, porque aprove a Deus fazer dessa maneira. Nós, quando não aceitamos a submissão, nós estamos indo contra a soberania de Deus. Mulher, quando você é insubmissa ao teu marido, você está indo contra a soberania de Deus, porque essa é a ordem dele. Pastor, mas meu marido não merece. Quem falou que submissão é por merecimento? É a mesma coisa quando a gente trata do amor. Por que você não ama o seu marido? Porque ele não merece. Você merecia o amor de Cristo? Você merecia ser salvo? Mas você foi. E ele te amou. Da mesma maneira é para nós amarmos. O amor verdadeiro não exige nada em troca e nem merecimento. Não é porque o seu marido lavou a louça, o pastor ensinou, ele lavou, agora eu vou amá-lo. Não. Eu amo porque eu fui amado primeiro. Porque eu tenho em mim esse amor. Então eu amo. Então eu me submeto. E essa submissão é uma submissão em amor. E homens, saibam disso. O fato da sua esposa se submeter não é a condição para você transformá-la em escrava. E nem em capacho. Pelo contrário. Por amá-la e por respeitá-la, você vai promovê-la. Você vai fazer com que ela se sinta bem amada. A mais honrada de todas as mulheres. Não é isso que a gente promete lá nos votos do casamento? Eu prometo fazê-la a mais honrada de todas as mulheres. A partir de hoje você vai cozinhar para mim toda noite. Coisa boa. Não. Você vai abençoar a vida dela, você vai cuidar dela. Você vai protegê-la. Quando você estiver bem, sem dor nas costas, sem dor no braço, você vai lá apertar o parafuso. Né? Você vai lá arrumar a torneira, vai trocar o chuveiro. Tem homem que tem medo de tomar choque, não vou trocar o chuveiro não. Aí tem a mulher lá subir, né? Você está tudo bem? Vai lá, troca o chuveiro, homem.
Eu não sei, aprende. Nós vamos dar um curso, tá? De trocar chuveiro aí, né? De arrumar. Eu já falei isso e volto a repetir, viu, irmãs? Se às vezes, se você tem marido, você fala para ele trocar. Agora, não, né? Pastor, não tenho tudo, chama a gente que a gente troca lá, tá? Troca resistência, arruma chuveiro. A gente sabe. Eu aprendi a fazer tudo isso daí, tá? Inclusive a cozinhar e a fazer essas outras coisas também. Eu já falei, eu só não passo roupa, tá? E não quero aprender, porque olha, até o rodinho deu para trocar para limpar o quintal, mas passar roupa não vai não. Eu demorei 2 horas para passar uma camisa. Saí de lá tudo suado, a camisa estava toda pingada de suor. Aí não dava mais para usar a camisa, tive que pegar outra no guarda-roupa. Tá? Mas, não quero ter essa prática não, em nome de Jesus. Não, eu ajudo, eu cozinho, eu ajudo a limpar a casa, faço tudo, mas a roupa não vai. Mas é cuidar, gente. E essa submissão é em amor. Porque quando você se submete, mulher, você honra a Deus. E quando nós obedecemos isso aqui, quando os homens sabem lidar com isso, eles também honram a Deus. Tem um escritor chamado Hans Burke, ele diz assim, ó, que não, aqui o texto não se trata de uma subserviente e dócil rendição a tudo que o marido exige. Então assim, o marido quer que você saia de casa plantando bananeira. Eu sou submissa, então eu vou sair plantando bananeira. Não é isso. Ela administrará o lar com bondade, em concordância com a vontade do marido, e não sem ele nem contra ele. O marido que sabe lidar com essa submissão, ele sabe lidar com a liberdade da esposa, ele sabe trabalhar com isso. E essa atitude, gente, glorifica o nome do Senhor. Para a gente terminar, não quero mais prender vocês, não. Para a gente terminar, preste atenção. Diante de tudo isso que a gente viu, diante de tudo isso que nós aprendemos, diante de todo esse caminho que nós traçamos e chegamos até aqui, uma coisa acontece. E qual é? Se a gente agir dessa maneira, o Evangelho de Cristo não é avergonhado. Quando mulheres novas se tornam novas mulheres e assumem essas atitudes, as pessoas de fora não têm do que acusá-las. Pelo contrário, eles vão dizer, opa, ali tem coisa boa e é ali que nós temos que seguir. Então, quando Paulo dá essa instrução, ele fala assim, olha, ensina tudo isso de maneira que o Evangelho de Cristo não seja envergonhado. Então, nós não nos deixamos amoldar pelo mundo, mas nós tomamos novas atitudes para que o mundo ao nosso redor seja transformado para a glória de Cristo. Então, tome essa palavra para você como uma maneira de você tributar a glória a Deus. Mulheres, tratem bem os vossos maridos. Cuidem dos vossos filhos. Homens, honrem suas esposas. Abençoe a vida delas. E você que ainda não casou, você que ainda não teve esse privilégio, não tenha isso como algo ruim no teu coração. É um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E nós devemos abençoá-la de maneira que isso tribute glória a Deus. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nossa gratidão a Ti nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado. E que nós possamos carregar esses princípios e valores em nós, conosco, de maneira que o Teu nome seja adorado e bendito, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém.